tudo bem? Aqui é a Prof. Fran e nós vamos dar continuidade no nosso aprendizado sobre a dissertação argumentativa, o texto do Enem, certo? Se você chegou agora nesse vídeo, tá um pouquinho perdido, dá uma olhadinha lá na minha playlist de vídeos e no vídeo 4 eu dou aula sobre introdução, com vários modelos de introdução e como funciona a microestrutura da introdução. Seguindo essa mesma técnica de estudo de microestrutura, agora nós vamos aprender como funciona o estudo do desenvolvimento. Mas como assim microestrutura? Vamos lá. Semelhante a todo o nosso corpo do ser humano, nós podemos comparar o texto. Vamos lá. Sabe aquele ditado? Os olhos são a janela da alma. Então, digamos que aqui está a sua introdução. A primeira coisa que você olha, o primeiro contato. Apesar de ser fragmentado, quando você observa, ali você vê completa aquela pequena parte. E ela funciona em sincronia com as outras partes. Digamos que o tronco aqui, que sustenta boa parte dos movimentos, é o desenvolvimento. Então, quando você olha aqui para os braços, o tronco, os órgãos dessa parte, então você está vendo o desenvolvimento, que tem uma função muito importante. Acabou? Não. Aqui na parte final nós temos a conclusão e que também tem uma função muito importante. Com isso, a melhor forma de aprender com profundidade é, primeiro, você entender que o texto é um organismo completo e depois você dividir em micropartes. E aí nós estudamos como funciona a introdução e a estrutura só da introdução. E agora vamos entender a estrutura específica do desenvolvimento. Uma parte importante você já entendeu. O desenvolvimento, ele irá sustentar o que foi dito na introdução. Então você joga os dados na introdução e comprova, explica no desenvolvimento, certo? Então, a parte substancial, o que terá maior espaço no seu texto, inclusive em quantidade de linhas, é o desenvolvimento, porque é ele que vai comprovar as suas ideias, a sua tese. Tem aula sobre tese também, dá uma olhadinha. O que não pode constar no meu desenvolvimento? O que eu preciso evitar a todo e qualquer custo? Primeiro, você tem que saber o que está fazendo ali para não ficar enchendo linguiça, repetindo um desenvolvimento circular que não sai do lugar, não um círculo de conexão, de coesão, mas um ciclo de repetição. Por favor, muito cuidado com isso. Então você tem que saber como cada período ali irá funcionar. Depois, sabemos que no desenvolvimento deve conter repertório argumentativo, que é alguns repertório argumentativo, repertório sociocultural, citações. Então, jamais coloque ali uma frase, solte só para encher linguiça de novo. Então, se citou, explique. Isso deve acontecer no desenvolvimento. Por fim, esse esquema de escrita, ele deve passar para o corretor a certeza de que existiu planejamento. Então, você precisa usar o rascunho. Nunca, em hipótese alguma, apresente opinião pessoal, certo? Cuidado! No parágrafo de desenvolvimento, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, são 2 parágrafos, né, do que a gente está conversando, é importantíssimo que você cite o tema. Como assim, Fran? Cite o tema inteirinho. Deve constar o tema no seu parágrafo de desenvolvimento. Fora isso, muito cuidado para ficar ali colocando palavras chiques que você pegou aí em outra redação nota 1000, que tentou montar um esquema, mas que você não sabe o significado. Por isso, muita atenção em modelos. Cuide também da estética
você não pode fazer 4 linhas de introdução, 10 linhas de desenvolvimento. Ele deve apresentar uma organização. E isso vale nota. E, ao fazer citação, cuide para não citar sem ter certeza do que você está falando. Principalmente, inventar um dado, dizer que pegou de um jornal que nem existiu ou coisa parecida. Agora, já sabe o que não pode constar no seu desenvolvimento? Vamos estudar sobre tópico frasal. Agora, dá um printzinho nessa tela, congela aí e vamos entender, inclusive, o termo que eu vou utilizar de agora em diante. Você precisa começar o seu desenvolvimento com coesão, beleza, mas a primeira frase ali nós chamaremos de tópico frasal. O que é o tópico frasal? O tópico frasal, ele é a frase de introdução do desenvolvimento, mas ela tem uma função importante. Ela apresenta o assunto do parágrafo, ela tem ali o núcleo, a tese. Aquele parágrafo de desenvolvimento, ele é sobre uma determinada tese. Exemplo, desenvolvimento 1 é sobre a tese 1, desenvolvimento 2 é sobre a tese 2. Então, quando você começa o parágrafo, de cara, o corretor tem que saber a respeito de qual tese, qual assunto que será desenvolvido, aquele corpinho ali, o seu desenvolvimento, certo? Então, tópico frasal é a introdução do parágrafo, quando você apresenta também a ideia núcleo, a ideia que será a ideia principal, que irá reger todo o parágrafo de desenvolvimento, aquele ali de forma específica, ok? Agora, o que eu faço logo após esse tópico frasal? O que é? Eu começo, apresento a estrutura, um período. Você terá um período para apresentar a tese e interligar ao tema, ponto. Então, depois de apresentar isso, você vai para uma contextualização em que talvez você comprove a sua ideia. Faz a citação, comprova, aprofunda-se ali naquele momento e depois retoma. Vamos ver como que seria isso na prática? Olha só, eu tô aqui de novo com o texto do Gabriel, já apresentei outras vezes, né? Gabriel é meu aluninho que tirou 980, beijo, Gabriel. E tem aqui, ó, introdução, printa para tu olhar com atenção. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Passei, digitei o texto do Gabriel para mostrar direitinho o que eu quero dizer quando falo. Tese 1, desenvolvimento 1, tese 2, desenvolvimento 2. Isso é competência 2 e competência 3. É como se aprender de forma concreta esse assunto te valesse até 400 pontos ou não ter nenhum domínio sobre isso compromete quase 400 pontos, beleza? Então vamos lá. O Gabriel, esse aqui é o texto do ano passado, dá uma olhadinha, segura a imagem aí e ele tem a tese 1 dele, eu coloquei de vermelho. Então, o problema a falta de acesso ao cinema, né, a democratização do acesso ao cinema, ela deve-se primeiro devido a uma vanglorização das produções internacionais. Então a tese 1 dele é sobre isso, e a tese 2 é como isso elitiza a cultura, torna a cultura apenas de um grupo elitizado. Então, agora veja como ele começa o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Ele começa: em primeiro plano, para compreender a problemática da glorificações das produções de fora. Glorificação, me lembra o quê? Vanglorização. Então, é simplesmente, ele usou um sinônimo, mas ele está de forma evidente retomando na tese dele. E é na ordem, gente, olha só. Viu que a tese 2 é sobre elitização da cultura? Olha o desenvolvimento 2 dele agora. Ele diz: outro aspecto a ser abordado refere-se à elitização cultural. E ele usou o mesmo termo, inclusive, para o corretor perceber que está havendo uma conexão de tese
e início do desenvolvimento, que é o tópico frasal. Então, a partir de agora, precisa ficar evidente tese 1 e tese 2 na introdução. Geralmente, eu expliquei isso antes, aqui no finalzinho da introdução, e você vai começar o seu desenvolvimento. Primeiro período, apresenta a tese que será discutida naquele parágrafo. Segundo parágrafo de desenvolvimento, retoma a tese 2, que será discutida no parágrafo. Você começa agora a desenhar um mapa de texto onde tudo faz sentido. Aqui eu tenho vanglorização, aqui eu tenho elitização. Volta, glorificação, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, elitização. Ele começa a conclusão dizendo da elitização do cinema. Então, tá tudo interligado, tem que funcionar como um organismo. Olha o nosso exemplo. Então, tudo precisa estar. Ao mesmo tempo que eles funcionam de forma separada, num processo inteligente de escrita, onde tudo ali dentro daquele corpinho faz sentido, eles estão também interligados, apesar de terem funções diferentes. Introdução é introdução, desenvolvimento é quando eu me aprofundo e eu comprovo as minhas ideias, e conclusão é quando eu resolvo ou apresento um processo de intervenção da problemática. Vamos para mais um exemplo? Agora, ainda olhando o textinho do Gabriel, eu gostaria que propor para vocês um estudo da estrutura do desenvolvimento, ok? Nós vamos nos desprender um pouquinho da questão da tese. Você já percebeu que ela é anunciada na introdução e explicada no desenvolvimento, beleza? Para isso, eu ampliei aqui e eu só tenho introdução e desenvolvimento 1, tá? A tese agora eu coloquei de verdinho, só para dar aí um verde de esperança, né? Vai dar tudo certo, você vai entender esse conteúdo. E vamos lá. Printa a tela, segura aí para você acompanhar a explicação. Ele disse que o problema 1 era vanglorização, ok? Ele usa o termo glorificação das produções de fora para remeter, inclusive o termo de fora, remetendo questão do internacional. Ai, ficou vulgar? Não, amor, ele não ficou vulgar, o texto dele teve uma excelente nota, tá bom? Em um dos corretores ele tirou 1000, né? Agora vamos lá. Ele, dentro do tópico frasal dele, que é o primeiro período em que apresenta a tese, ele já fez uma citação. Que citação foi essa? Ele fez a citação que eu até repassei na aula de revisão, que foi Nelson Rodrigues e o complexo de vira-lata. Ele explica bonitinho, cabe citar o pensador nacional Nelson Rodrigues. Detalhe, Nelson Rodrigues era jornalista e também escritor de peças de teatro, um escritor, e ele colocou pensador. Perde nota por isso? Não, não perde, não surta, vamos com calma. Colocou aqui Nelson Rodrigues, ele explicou o que é complexo de vira-lata. Olha só, uma vez que ela condena a cultura nacional e valoriza o estrangeiro. Ponto. Além disso, e aí ele faz uma outra citação, aqui apresentou um cálculo de 8,5%. Agora vamos lá, eu quero que você encontre períodos aqui dentro. Vamos ao corpo. Eu tenho, ele começa com uma coesão em primeiro plano, certo? É uma coesão enumerativa. Começa o parágrafo enumerando o que vai dizer. Apresenta tese, fundamenta de cara com Nelson Rodrigues, explica o que Nelson Rodrigues tem a ver com o tema, ponto. Além disso, vírgula. Então é ponto, coesão, vírgula, sempre, ok? Explica um pouquinho mais de dados em que ele precisa agora dizer que o cinema está muito internacional e distante da galera do interior. É isso que ele está fazendo aqui. É comprovação do processo de vanglorização da cultura por meio da desqualificação da cultura nacional em detrimento da cultura internacional.
É isso bonitinho que ele escreve aqui, ó. Detalhe, dentro do parágrafo de desenvolvimento, além de citar o termo cinema, ele cita o tema. Qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem é, o corretor vai perceber que você mantém-se dentro do tema e ajuda no processo de interligação de parágrafos, ok? Então, depois do ponto, ele apresenta um dado, explica ele. E agora eu quero que você veja, depois do aqui, ó, desde 2014, ponto. Contudo, e aí ele retoma o tema. Pois esse índice retrata a realidade das metrópoles, as quais contam com uma cultura internacionalizada. Parei. Por que que eu grifei aqui de verde? Calma que essa é a parte mais importante. Eu tenho tópico frasal, fundamentação com citação. Ele apresentou as duas citações, interligou bonitinho. E aqui ele está retomando a tese. O que que é isso? Isso é um ciclo perfeito, coeso, coerente de escrita de tópico frasal de desenvolvimento. Como é que acontece? Eu apresento o tópico frasal, que é a tese e toda a razão do parágrafo. Apresento a fundamentação, que é a minha citação, meu repertório. Explico ele bonitinho. Digo o que que ele tem a ver com o tema. Terminei. Olha o que eu faço. Ponto. Aviso que estou concluindo o parágrafo. Veja só. E eu retomo a minha tese. Vamos ver como que isso ficaria? Olha que bonitinho. Tópico frasal. Você pode emendar ou não. A minha ideia que eu dei aqui é opcional. Apresenta o tópico frasal, retoma a tese e tema. Diz da importância disso. Ponto e coesão. Apresenta um repertório que vai confirmar a sua ideia. Comprovar que você tem razão. Explica esse repertório. Interliga ele com o tema, tá bom? Próxima aula eu vou explicar melhor sobre isso. Ponto, coesão, evidencia a importância da discussão desse assunto e volta no tópico frasal. Você percebe um ciclo bonitinho e coerente? É isso que é a microestrutura. Isso tem que estar gravado na sua mente, assim, no automático. Como que eu começo o desenvolvimento? Tópico frasal, que é tema, tese, problematização, ponto, coesão, me aprofundo. Agora eu comprovo, eu digo que eu tenho razão, explico, interligo ao tema. Ponto, retomo o tópico frasal. Então você tem um ciclo coerente. Como que eu sei que isso é uma estrutura coerente? Porque esse tipo de parágrafo vem recebendo nota máxima desde 2016. Ele vem se aprofundando, melhorando 2017. E você percebe, olha só, eu trouxe aqui o texto da Beatriz Albino do ano de 2017. Ela tirou 1000 e eu tenho, era o texto, não sei se você lembra, sobre surdos, a educação para surdos, a inclusão no sistema educacional. Então, ela começa com, ó, aqui é o desenvolvimento 1 dela. E ela começa, a princípio, de novo, um elemento de coesão, que agora ele está, além de enumerar, dar ordem, ele está avisando que é o primeiro desenvolvimento, tá? A princípio, a falta de profissionais qualificados. Parei. Sobre o que será esse parágrafo? Sobre a falta de profissionais qualificados. Pega lá a redação dela na internet, eu te desafio. Olha lá no final da introdução dela, qual que é a tese? A ausência de profissionais qualificados. Então você percebe que o parágrafo de desenvolvimento tem que começar de forma coerente apresentando a tese. Agora, olha aqui, ela comprova, certo? Com base em que existe essa falta e como que isso dificulta. Ela diz que, além disso, o Estado e a sociedade vai sofrer e ela retoma. Então, o que eu disse? Tópico frasal apresenta tese, tema, desenvolve,
comprova e retoma. Como que eu sei que ela está retomando? Lê-se, pois é paradoxal que em um estado, onde que está estado? Volta aqui, estado também. Então, o último período é de retomada. Vamos ver se você está pronto para esse desafio? Dá um printzinho aí. Agora eu trouxe um texto do Daniel, do Ceará, um texto do ano 2019, e ele também tirou 1000. Cadê a tese? Pausa e encontra. Vamos ao gabarito? Está aqui, olha. Esse aqui é o desenvolvimento 2 do Daniel. Tá? Coloquei o nome inteiro dele. Depois, se você quiser, entra no grupo, pede material que eu te mando as redações nota 1000 de 2019. Então, olha aí. Outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas. Então, esse parágrafo vai falar sobre empresário, empresa, vai responsabilizar sobre isso. E quando eu vou, comprova, apresenta o tema. Chego aqui no último período, eu tenho de novo os donos, que são os proprietários de empresa, e confirmação, consequentemente, é uma retomada e apresenta a consequência. Por que ele está fazendo isso? Desenvolvimento 2, ele está próximo da conclusão. A estrutura do desenvolvimento 2, ela fica interessante se você terminar evidenciando a problemática e dizendo da necessidade de solução. É uma estratégia interessante. O desafio da semana é o seguinte: dá uma olhadinha nos textos que você já escreveu em outra oportunidade e veja o que você pode melhorar no desenvolvimento. Evidencie a sua tese, escreva melhor o tópico frasal, depois procure confirmar, comprovar e retomar o tópico frasal, certo? Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo vídeo. Um recadinho é o seguinte: a partir de agora, os vídeos serão quinzenais, certo? Devido àquela correria de professora, gravando aula para a escola e tudo mais. Mas eu continuo com vocês. Não deixem de acompanhar. A nossa próxima aula vai ser sobre a competência 2, a importância dela e como gabaritar, ok? Até mais!